Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, né? E a nossa, vamos fazer a leitura do capítulo completo. E a nossa meditação dar-se-á até o versículo de número 16. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais uma vez avisando os irmãos, né? Amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê ele está usando essa máscara, né? Porque nós estamos fazendo uns procedimentos dentários para simples correções. Nós estamos já, né? Terminando esses procedimentos. Então, logo termino, eu estarei então tirando a máscara, tá certo, irmãos? Este é o motivo. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo número 15, que diz o seguinte: a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, né? Pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito
as primícias dos que dormem. Aleluia, Pai. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia, Pai. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Aleluia, Pai. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, está que excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Vamos repetir. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Aleluia, Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, Pai. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Vamos repetir. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Aleluia, Pai. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma carne é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra as dos terrestres. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere
em glória de outra estrela. Aleluia, Pai. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Aleluia, Pai. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aleluia, Pai. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão, em espírito vivificante. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas não é primeiro espiritual, se não animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia, Pai. Qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia, Pai. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Aleluia, Pai. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é incorruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, Pai. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aleluia, Pai. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vamos, irmãos, passar de imediato, né, para as referências de 1 Coríntios, capítulo número 15, né? E vamos fazer a nossa leitura hoje do versículo 1 até o 16, que foi exatamente onde nós trouxemos ontem a leitura da mensagem, até o versículo 16, né? Vamos fazer então a leitura nas referências para ficar bem juntinho uma coisa da outra, quer dizer, perguntas e respostas, fica, não sai da memória dos irmãos, né? Aleluia, Pai, louvado seja. Então, 1 Coríntios, capítulo número 15, né? Essa leitura, ela dar-se-á até o versículo de número 7, né? A ressurreição.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o revestirdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou seja, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E a referência diz o seguinte a respeito dessa afirmação, né? Porque isso aqui são afirmações da qual o apóstolo chegou em Corinto, escreveu para os irmãos de Corinto, né? Falando a respeito dessas indagações ou da forma que eles viviam e diziam que era, né? E Paulo chegou ali para desfazer toda aquela dúvida ou aquela confusão que havia entre os irmãos ali em Corinto, né? A referência diz: se tiverdes tal como vos tenho anunciado, ou seja, se os irmãos tivessem na palavra da qual Paulo tinha entregado a eles, né, na abertura das igrejas, nos ensinamentos que foi passado, a não ser que eles estivessem no outro evangelho, porque no evangelho genuíno e verdadeiro, do qual Paulo tinha entregado, eles tinham que estar nessa situação, né? Ser crente não é apenas a pessoa ter fé em Jesus Cristo. A referência afirma: ser crente não é apenas a pessoa ter fé em Jesus Cristo. Antes, crente é aquele que tem fé em Jesus Cristo como revelado na mensagem integral do Evangelho. Versos 1 ao 4. A fé que tal pessoa tem em Cristo está sempre vinculada à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos, né? A fé que tal pessoa tem em Cristo está sempre vinculada à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos, né? Se eu falo que tenho fé em Cristo, né, mas eu não obedeço a santa palavra de Deus da forma que está escrita na Bíblia, e a fé e a palavra dos apóstolos e a doutrina dos apóstolos, né, eu não sou crente, né, eu sou um impostor, né, eu sou uma pessoa que vive, né, eu tenho falado muito isto, né, não é crente coisa nenhuma, é evangelho apenas, porque gosta da Bíblia, gosta dos irmãos, vai na igreja quando quer, do jeito que quer, da forma que quer, né, não obedece à doutrina, né, isso não é ser crente, isso é ser apenas evangélico, que gosta da Bíblia, vai na igreja quando convém, né, quando quer, né, não acompanha nada daquilo que é determinado na igreja, né. Isso não é ser crente, é ser evangélico, é apenas gostar. E a referência fala, exorta exatamente sobre isso, né. Se ser crente é uma afirmação. Ser crente não é apenas a pessoa ter fé em Jesus Cristo. Antes, crente é aquele que tem fé em Jesus Cristo como revelado na mensagem integral do Evangelho. Versos 1 ao 4.
A fé que tal pessoa tem em Cristo está sempre vinculada à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos. Versos 1 ao 3. 1 Coríntios 11, capítulo 2, versículo 11, versículo 2 ao 23. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, os crentes podem ser descritos como o povo que se submete ao Cristo da Bíblia como seu Senhor e Salvador, que vive submisso à palavra de Deus, ou seja, em perfeita obediência. Porque se você não é submisso à palavra de Deus, se você não vive integralmente o que está escrito na Bíblia e segundo a doutrina dos apóstolos, se você não é submisso à palavra de Deus, você então não obedece, você é desobediente. Então você não é filho de Deus, você não é crente coisa nenhuma, né? Porque se você fosse, você viveria segundo os padrões moral, éticos e santos da palavra de Deus, né? Você teria fé em Cristo, a fé genuína, real e verdadeira, é aquele que crê no Evangelho integralmente, né? Crê na Bíblia integralmente, da forma que está escrito, né? E vive a sã doutrina dos apóstolos, né? Ou seja, que foi dada pelos apóstolos, né? Vai lá em Atos, né? Lê o livro de Atos, do primeiro ao último capítulo, e vocês vê as recomendações santas, morais e éticas da santa palavra de Deus, dada pelos apóstolos. Se você não vive dessa forma, você não é crente, você é um evangélico. Você gosta da igreja dos crentes, mas você não vive, você não pratica. Portanto, você não é crente coisa nenhuma, né? Você precisa rever os seus conceitos, para que você possa dizer: eu sou crente, eu sou um crente salvo, eu vou morar no céu ao lado do Senhor Jesus, né? Caso contrário, você está perdendo seu tempo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A fé que tal pessoa tem em Cristo está sempre vinculada à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos. Verso 1 ao 3, 1 Coríntios 11, versículo 2 ao 23, Romanos 6, 17, Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, os crentes podem ser descritos como o povo que se submete ao Cristo da Bíblia, como seu Senhor e Salvador, e que vive submisso à palavra de Deus. Os crentes que se submetem sem reservas à autoridade da Bíblia, observam seus ensinos, confiam nas suas promessas, acatam suas admoestações e cumprem os seus mandamentos. Vamos repetir porque é de suma importância. Os crentes, é uma afirmação, os crentes se submetem sem reservas à autoridade da Bíblia, observam os seus ensinos, confiam nas suas promessas, aceitam suas admoestações e cumprem os seus mandamentos. Este é o verdadeiro crente. É um povo submisso sem reserva à palavra de Deus. Ou seja, acata tudo, né? Que usa para testar todas as ideias humanas e que não aceita nada que seja contrário à Bíblia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. E agora vai do 8 até o 16, né? Essa leitura, essa referência, ela é num corpo só, né? Vai do 8 até o 16. E no 8 está escrito o seguinte, versículo 8 está escrito o seguinte: e por derradeiro, todos... Vamos pegar o anterior para a gente ver a ligação, né? Para a gente ver o contexto da palavra. Depois foi visto por Tiago
depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, né? Ou seja, o abortivo que Paulo menciona aqui, o que é um abortivo? Um abortivo é um ser, é um feto, né? Ou um ser que nasceu fora do tempo, né? Isso chama aborto. E Paulo ele é chamado apóstolo, levantado como apóstolo, separado pelo Senhor, capacitado por ele, né? Fora do tempo. Por isso ele expressa aqui, né? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo se colocou num lugar, quer dizer, eu sou um apóstolo abortivo. Por quê? Porque nasci fora do tempo. Né? Porque o tempo foi o tempo que Jesus chamou os 12. Ele foi fora de tempo. Então ele se considera um apóstolo abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E vamos até, nessa leitura, até o 15, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça que está comigo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, ou seja, eu sou, sejam eles, né? Então, ou seja eu, ou seja eles. Assim pregamos e assim havemos crido. Né? Aleluia. Ou seja, pregado o evangelho genuíno, real e verdadeiro de Cristo, como está escrito. Né? E crido em Jesus da forma que ele é. Né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, no qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Paulo aqui combatendo, né, os negacionistas, né? Porque o homem que fala que Cristo não ressuscitou é um negacionista. E Paulo estava combatendo na sua palavra toda essa gente. E o escrito é a verdade. Né? Aqueles que ainda hoje duvidam também são negacionistas. Né? Porque duvida de fatos, né? E não fatos verídicos e não de notícias apenas. Né? Porque verdadeiramente aconteceu. E a referência fala do 8 ao 16. E por derradeiro, né, Paulo falando, né, a declaração de Paulo, aleluia, Pai, louvado seja Deus. A declaração de Paulo por derradeiro não deve ser entendida no sentido absoluto. Paulo foi o último dos apóstolos, no sentido de receber um mandato especial através de um encontro com o Senhor ressurreto para integrar a formação do testemunho inicial e fundamental de Jesus Cristo. Vamos repetir esse versículo inteiro aqui. E por derradeiro, não deve ser entendida no sentido absoluto. Paulo foi o último dos apóstolos, no sentido de receber
um mandato especial através de um encontro com o Senhor ressurreto para integrar a formação do testemunho inicial e fundamental de Jesus Cristo. Confira em Atos capítulo 9, versículo 3 a 8. Atos capítulo 22, versículo 6 a 11. Atos capítulo 26, versículo 12 ao 18. Esses apóstolos do Novo Testamento constituíram o início do alicerce da igreja. Ver em Efésios capítulo 2, versículo 20, nota. Confira em Mateus capítulo 16, versículo 18. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Por essa razão, este ofício inicial de apóstolo no Novo Testamento é ímpar e não repetido, como testemunho e mensagens diretos do Senhor ressurreto. Ou seja, do Senhor ressuscitado. Ressurreto quer dizer ressuscitado. Como testemunhas das mensagens diretas do Senhor ressurreto. Né? E depois que Cristo foi ressuscitado, ele permaneceu aparecendo para os apóstolos, né, por 40 dias ainda. E nesse tempo todo, ele foi firmando os apóstolos na confiança, na fé, na graça, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, que vem exatamente dele próprio, ou seja, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Ele não nos deixou ele no dia seguinte, permaneceu aparecendo diariamente, até eles tomar as rédeas e ter plena confiança de que eles eram capazes. Né? Assim Jesus fez com os apóstolos e eles foram firmados como alicerce da igreja de Cristo. Né? Por derradeiro não deve ser entendido no sentido absoluto como Paulo foi o último dos apóstolos, no sentido de receber um mandamento especial através de um encontro com o Senhor ressurreto, né? Ou seja, Jesus ressuscitado, para integrar a formação do testemunho inicial e fundamental de Jesus Cristo. Esses apóstolos do Novo Testamento constituíram o início do alicerce da igreja. Por essa razão, este ofício inicial de apóstolo do Novo Testamento é ímpar e não repetido, como testemunhas e mensageiros do Senhor ressurreto. Eles edificaram o alicerce da igreja de Jesus Cristo. Alicerce este que nunca poderá ser alterado, nem admitir acréscimo. Daí, aquele grupo de apóstolos não ter sucessores. São apóstolos do Cordeiro, num sentido único. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Apocalipse 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Judas, versículo 17. Vamos repetir essa mensagem final aqui, porque é muito importante. Aleluia, Pai. Por essa razão, este ofício inicial de apóstolo do Novo Testamento é ímpar e não repetido. Como testemunhas e mensageiros de Cristo, do Senhor ressurreto, eles edificaram o alicerce da igreja de Cristo, alicerce este que nunca poderá ser alterado, nem admitir acréscimo. Daí, aquele grupo de apóstolos não ter sucessores. São apóstolos do Cordeiro, num sentido único. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Judas, versículo 17. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? E assim nós encerramos a meditação de hoje. Estaremos voltando amanhã em nome do Senhor Jesus, dando continuidade, né, a partir
do versículo 17. Tá certo, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com toda a paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!